fingerprints e footprints de sistemas minerais. Acho que é muito interessante também saber como a gente vai conseguir... Isso vai, acho que, servir muito para a exploração mineral, né? Então, semana que vem eu continuo dando os recados 2 dias, 3 dias antes, conforme eu vou conseguindo montar o material aí. Então, talvez seja na sexta-feira de novo, né? E uma vez por semana, que acho que é o que está dando certo. Novamente, isso não é uma aula de geologia... Alguém falou alguma coisa? Perdão. Peço que vocês desliguem os microfones, tá? E o vídeo. Isso não é uma aula de geologia econômica clássica, acho que como a gente está acostumado. Eu já comentei semana passada, até porque, novamente, minha apresentação está com 22, 23 slides. Falando de um tópico aqui, de um tema super complexo, né? Que daria para falar durante 3, 4 horas aí, mas eu vou tentar falar em 20, 25 minutos novamente. Então, o que eu quero mostrar para vocês é despertar a curiosidade para que vocês vão atrás de material, de artigos, né, de livros, de todo esse material para a gente ver como os depósitos minerais se comportam, tanto no tempo quanto no espaço, no caso de hoje. Então, eu não vou conseguir falar ambientes tectônicos, tudo que ocorre no tempo geológico, obviamente. Então, eu tentei colocar mais ou menos pedaços chaves da evolução do planeta Terra para a gente entender como se formam depósitos minerais, tá? Então, novamente, isso não é uma aula de geologia econômica clássica. Eu estou querendo fugir disso, eu estou querendo fazer coisas rápidas que sirvam para a gente, para desafiar um pouco o nosso conhecimento geológico, tá? Então, começando um pouco a falar sobre sistema, voltando a falar sobre sistemas minerais, que é algo que a gente falou na última aula, né? Lembra que eu mostrei para vocês esse cartãozinho aqui, né? E falei muito de sistemas minerais, onde a gente tem o depósito mineral que a gente vê aqui, nada mais é do que um reflexo de processos que ocorrem em escala global, né? E, na verdade, em diferentes escalas, até a gente chegar naquela escala muito menor, onde a gente consegue concentrar, de fato, elementos, metais de interesse, né? Na semana passada, eu tentei englobar um pouco de cada coisa aqui, um pouco de cada escala e dos ingredientes que formavam sistemas minerais. Então, hoje, a minha pergunta, o tema da aula já é uma pergunta, né? Se depósitos minerais, eles ocorrem de forma aleatória ou são acasos no tempo e espaço? E eu já começo falando que não, né? Eu vou tentar, ao longo dessa live, mostrar para vocês que eles não são aleatórios nem no tempo, nem no espaço. Eles são homogêneos? Obviamente que não, né? Mas eles não são distribuídos de forma aleatória em tempo e espaço. Isso, inclusive, o pessoal, talvez, da exploração mineral que esteja aí, sabe que isso é fundamental para a gente guiar nossas campanhas de prospecção mineral, né? Tanto no tempo quanto no espaço, novamente. E por que eu vou ficar nessa escala de global, aqui de eventos globais a eventos cratônicos, ou até um pouquinho de província? Porque, basicamente, os eventos no tempo e espaço vão refletir duas coisas importantes. Ou eu vou tentar falar de duas coisas importantes. Ciclos de Wilson e evolução do planeta Terra. Vamos tentar ver se eu consigo dar esse background aí para vocês. Outra coisa que eu não cheguei a mencionar semana passada para sistemas minerais, mas que é super importante, quando a gente pensa em sistemas minerais, a gente pensa basicamente na conjunção de 3 fatores aqui: fertilidade, arquitetura da litosfera e geodinâmica. Quando a gente consegue combinar esses 3 fatores, é onde a gente tem uma mineralização, né? Eu falei isso de uma outra forma, como ingredientes de depósitos minerais, mas aqui eu estou pensando numa escala maior. E, claro, a preservação aqui, que também não é assunto da aula de hoje, né, da live de hoje. O que eu vou tentar focar muito é nessas duas coisas aqui, a fertilidade e a arquitetura da litosfera. Fertilidade muito relacionada à evolução do planeta Terra, isso vai ter uma implicação muito grande para que tipos de sistemas minerais a gente vai formar, e a arquitetura da litosfera, aonde, né? Onde é que vão se encontrar esses depósitos minerais? Então, como que a litosfera aqui vai ser importante para a gente concentrar elementos de interesse? Bom, esse é um primeiro cartoon que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Eu dou uma aula para a professora Alice na disciplina de recursos minerais aqui da UFOP, que é a aula de urânio, né? A gente ainda não separou urânio para geologia econômica, então isso vai como recursos energéticos, perdão.
E aí, né, quando eu mostro esse cartoon na minha aula, todo mundo fala, putz, o que é isso, cara? Né? Como é que a gente vai observar o comportamento do urânio aqui em diferentes condições, né? Em condições mantéricas, em condições crustais, né? E é justamente isso que esse artigo que eu coloco aqui, ele fala, né? Que o urânio, ele é um elemento que tem um comportamento que a gente pode ter tanto concentrações de urânio, que a gente pode ter diversas formas de concentrar o urânio. E o que significa a gente ter diversas formas de concentrar urânio ou qualquer elemento? Significa que isso vai ter uma variação muito grande no tempo e no espaço. Então, novamente, o comportamento geoquímico dos elementos aqui é lá primordial para a gente entender como vai se dar isso tanto no tempo quanto no espaço. Então, vamos voltar à aula da semana passada, onde a gente pensava em processos e comportamento desses elementos. Então, antes de pensar no tempo e no espaço, assim, a gente sempre vai ter que entender como é que se comportam esses elementos, tanto na crosta quanto no manto. Né? E aí a gente está acostumado muito a quando a gente pega artigos como esse, né, muito clássico do Groves, do K-Rich, dessas publicações da SEG maiores, onde a gente observa todo esse padrão aqui, onde a gente coloca a distribuição dos depósitos minerais, tanto no tempo quanto em alguns ambientes geológicos específicos, né? E quando a gente olha isso aqui, eu lembro que quando eu vi esses cartoons quando eu era aluno de graduação, eu falava, meu Deus do céu, né? O que eu consigo tirar de informação disso aqui? Né? Acho que mais que pensar e colocar tudo novamente, como eu falei na semana passada, em uma caixinha, é a gente pensar, além dos processos, além do comportamento geoquímico dos elementos, dos processos que podem concentrá-los. Então, nesse caso, eu vou começar minha aula falando da distribuição no espaço, no tempo. E o que isso vai dizer no tempo para a gente? Ou como é que os elementos vão se comportar no tempo? Por que é uma mudança disso? Primeiro, porque a gente tem uma evolução da atmosfera, da hidrosfera, da biosfera, né? Isso vai causar coisas importantes nos depósitos minerais. Segundo, porque a gente tem um decréscimo global na produção de calor. E terceiro, a gente tem mudanças nos regimes e processos tectônicos, né? Então, quando a gente pensa em depósitos minerais, a gente tem que pensar que eles são momentos de concentração, né? A gente não vai ter depósito mineral ocorrendo todo o tempo. A gente sempre vai linkar isso a um evento global, né? Por isso que, para quem trabalha com geocronologia de depósitos minerais, é super importante a gente sempre linkar isso a um evento maior. Não adianta nada a gente datar um depósito mineral e não entender como é que isso está no tempo e no espaço, né? Então, é muito interessante a gente ver que todas as formações de depósitos minerais, elas envolvem mudanças globais desses três fatores que eu estou colocando para vocês, tá? Primeira coisa que a gente pode citar, e eu já mostrei isso semana passada para vocês, né, que é um cartunzinho do Groves, onde a gente mostra que lá em 2,7 bilhões de anos, lá no Neoarquiano, um grande crescimento crustal. E quando a gente olha mundialmente, quando a gente pega Greenstone Belts mundiais famosos, como o Greenstone Belt do Abitibi, o que acontece? Que os grandes eventos de mineralização aurífera estão lá em 2,7. Isso é o que acontece no quadrilátero ferrífero que eu mostrei para vocês, que o grupo da professora Lídia, da professora Rosaline, tem trabalhado muito e obtido essas idades, principalmente na mina de Cuiabá e Lamego. Então, quando a gente olha aqui no quadrilátero ferrífero, ou lá no Greenstone Belt do Abitibi, né, a gente vai enxergar esse 2,7 aqui muito forte. Por quê? Porque meramente é difícil falar, né, mas porque, na verdade, ele está refletindo o evento global maior, que é esse evento de 2,7 de grande crescimento crustal, que daqui a pouco eu vou falar para vocês e tentar linkar isso muito à formação de supercontinentes, amalgamação, nesse caso, e quebra para outros casos de depósitos minerais. Então, o que a gente olha globalmente falando? Se a gente pega um Greenstone Belt e que ele tenha uma idade de evolução dele, da formação das rochas, do metamorfismo próximo a 2,7, a gente já pode tender a pensar num cenário muito fértil para ouro desses Greenstone Belts neoarquianos, tá? Então, se a gente olha o Abitibi, ele é um exemplo disso. Se a gente olha o supergrupo Rio das Velhas, o Greenstone Belt Rio das Velhas, ele é um outro exemplo bom disso, tá? O que a gente já começa a ter aqui, que eu vou puxar daqui a pouquinho, né, com a evolução da atmosfera, mas a gente já começa a ver nesses Greenstone Belts também algumas formações ferríferas do tipo Algoma, né? Essas formações ferríferas, elas têm muito mais relação
com centros vulcânicos, com processos exalativos que formam em assoalho oceânico, que vão disponibilizar ferro, principalmente para esses sistemas submarinos, tá? Então, embora a gente não tenha formações do tipo superior, se a gente for muitos greenstone belts neo-arqueanos ou pré-GOI, né, e eu vou falar do GOI daqui a pouco, a gente vai ter muitas dessas formações ferríferas que não são do tipo superior, mas são do tipo algoma. E que é outra coisa muito legal que a gente tem para depósitos minerais pré-GOI, né? Uma delas é um depósito clássico de ouro e talvez o depósito, eu não lembro os dados, mas ele é um dos depósitos que a gente mais extraiu ouro até hoje na história, que são os depósitos de ouro de Witwatersrand, né? São depósitos do tipo paleoplacer. Aí eu vou deixar aqui um pouco a questão de se modificados ou não, e quando eu uso a palavra modificados aqui, eu estou falando em alteração hidrotermal. Então, hoje em Witwatersrand, a gente tem uma grande discussão se as concentrações de ouro que a gente tem lá são pura e exclusivamente por processos sedimentares, ou também processos hidrotermais. Essa é uma discussão muito semelhante que a gente tem em Jacobina hoje. Eu não quero nem falar aqui de Jacobina, porque Jacobina é pior ainda, né? Porque a gente não sabe nem a idade direito de Jacobina, a gente tem várias discussões nesse tipo. Mas por que a gente consegue formar depósitos desse tipo pré-GOI? Porque basicamente eu tenho uma atmosfera pobre em oxigênio e eu consigo preservar tanto pirita quanto uraninita, né? Então, esses depósitos, geralmente onde a gente enxerga pirita detrítica, muitas vezes ricas em ouro, a gente pode também achar uraninita detrítica, né? Então, esses são grandes depósitos que a gente consegue achar aí no Neo e no Mesoarqueano, tá? E eu vou puxar também daqui a pouco de novo para o quadrilátero ferrífero aqui, que a gente tem um exemplo interessante. E a Ana Ramalho, que está aí assistindo a gente, que é a nossa técnica do laser, ela está trabalhando com isso, ela pode até me ajudar, né? Né, Aninha? Por favor. Outra coisa que é interessante, então, quando a gente sai do Neo-Arqueano e começa a ir para o Paleoproterozoico, quem marca a transição Neo-Arqueano-Paleoproterozoico? O GOI, né? E esse cartãozinho aqui do Farquhar é muito interessante, que a gente consegue observar tanto a mudança na atmosfera, quanto a mudanças em diferentes estratificações do oceano, para oxigênio, quanto a presença ou o aumento de sulfato dissolvido na água do mar. Isso aqui, gravem, por favor, que eu vou puxar daqui a pouco, que vai ser super interessante para a gente entender depósitos de metais base, por exemplo, né? Agora, outra coisa que eu peço para vocês, por curiosidade, irem atrás, né, é disso aqui. Para a gente entender um pouquinho da evolução da atmosfera e da camada de ozônio também, a gente pode ir atrás do isótopo de enxofre 33, que é um depósito... que é um isótopo que a gente chama de MIF, Mass Independent Fractionation, ou seja, ele é um isótopo que se fraciona independentemente de sua massa, né? Então procurem esse cara aqui, ó, Farquhar, que ele tem esses trabalhos aqui que vai dar para vocês entenderem mais sobre a evolução da atmosfera e, consequentemente, dos oceanos, para a gente entender depósitos minerais, tá bom? Então, gravem isso. Então, cada vez mais, a atmosfera sai de uma atmosfera sem oxigênio, pobre em oxigênio, para uma rica em oxigênio. Os oceanos, principalmente a parte mais superior, começam a ser mais oxidados, né? E eu começo a ter um aumento de sulfato na água do mar. Por que isso vai ser importante para depósitos minerais? Eu vou falar daqui a pouco. A primeira coisa que é clássica para a gente pensar na mudança do GOI, né, são as formações ferríferas. E aqui, na verdade, é Superior Lake, tá? Desculpa meu erro aqui. São as formações ferríferas. E onde é que a gente vê muito bem isso? Ora, o quadrilátero ferrífero é um grande exemplo desse tipo de formação ferrífera. Quando eu aumento o oxigênio na atmosfera, eu também aumento esse oxigênio dissolvido na água do mar, todo o ferro que estava lá vai ser oxidado e precipitado como óxidos de ferro, né? A formação Cauê, aqui no grupo Itabira, né, ou seja, os grandes depósitos de ferro do quadrilátero ferrífero, são nessa época, né, marcam a transição do GOI, do Arqueano, para o Paleoproterozoico, especialmente em função do GOI. O que é outra coisa interessante aqui no Supergrupo Minas? E aí eu volto a pedir o sorriso aí da Ana Ramalho, né? A Aninha é nossa técnica do laser e ela também está trabalhando
Acho que tá, né, Aninha? Com as piritas aqui da formação moeda. Então, essa transição aqui, ela marca muito bem a transição, possivelmente, arqueano-paleoproterozoico, de um ambiente da formação moeda, onde eu tenho pirita detrítica, possivelmente aurífera, e tenho uraninita detrítica. Olha lá, ela respondeu aí, hein, gente? E uraninita detrítica, né? Para a formação Cauê. A gente tem a formação Batatal aqui, que são alguns filitos, mas aí a gente passa para a formação Cauê. Basicamente, os itabiritos, né? Ou seja, formações ferríferas do tipo Lago Superior, metamorfizadas, tá? Então, isso é um grande exemplo que a gente tem aqui e é muito interessante. E aí vocês podem me perguntar, Gustavo, e Carajás? Ora, Carajás, ele não marca essa transição. Apesar de hoje ser os maiores depósitos de ferro do Brasil, né? Ele não marca essa transição. E possivelmente ela indica o que a gente vê na literatura como oásis de oxigênio. Então é uma ilha de oxigênio que a gente tinha ali naquele momento em Carajás e possibilitou a precipitação dessas formações ferríferas. Eu falei para vocês guardarem a questão de sulfato dissolvido na água do mar. Quando a gente olha no tempo aqui, 3 depósitos, eu não gosto, novamente, lembrando a nossa aula da semana passada, de botar em caixinha os depósitos, mas às vezes a gente vai ter que recorrer, né? Que é o que o David Leitch reclassificou, né? Que é o clássico que a gente aprende como CDEX MVT, ou Classic Dominated e Carbonate Hosted, né? E os VHMS, os depósitos que não são vulcanogênicos, essa palavra a gente não pode utilizar mais, porque os fluidos não são vulcânicos, não são de magmas, eles são boa parte. Os fluidos de depósito tipo VHMS são da água do mar, né? Então, esses 3 depósitos, quando a gente olha a distribuição no tempo deles, basicamente, eles vão aparecer pós-GOI, né? Ou seja, pós-atmosfera enriquecida, atmosfera e oceanos enriquecida em oxigênio oxidada, né? E, consequentemente, a gente passa a ter muito mais sulfato dissolvido na água do mar. Ou seja, é esse sulfato que depois eu vou reduzir e precipitar esses sulfetos de metais base, cobre, chumbo e zinco. Por isso, gente, que a gente vê boa parte dos depósitos, especialmente os MVT e SEDEX, pós-GOI. E a gente não tem nada quase pré-GOI. Os VHMS, a gente tem uma ou outra coisa. Por quê? Porque os VHMS, como a gente tem associação com rochas vulcânicas, por vezes a gente pode lixiviar o enxofre dessas rochas vulcânicas, tá? Então, os arqueanos, né? Agora, quando a gente pega os mais recentes, os pós-GOI, boa parte dele vai mostrar esse enxofre com a assinatura da água do mar. Então, isso vai ser super importante a gente ter água do mar oxidada para a gente ter bastante sulfato lá dissolvido na água do mar. E aí, a gente vai para as formações ferríferas do tipo Raptiana, né? Que elas ocorrem muito aqui no Neoproterozoico. Como que a gente consegue, então, se a gente olha, a gente tem lá as do tipo Algoma, especialmente nos Greenstone Belts, associados a rochas vulcânicas, as do tipo superior, marcando o GOI, e depois a gente tem um picozinho aqui no Neoproterozoico. O que acontece no Neoproterozoico quando a gente pensa na evolução do planeta Terra, especialmente no criogeniano? Snowball Earth, para quem não sabe, né, a gente tem nesse período, acredita-se que, ou na verdade é difícil falar acredita hoje em dia quando a gente está num momento de anticiência, pseudociência. Deixa eu reformular então. A gente tem várias evidências geológicas, né, especialmente depósitos glaciogênicos, que naquela época estavam próximos ao Equador, né, ou seja, mostrando que boa parte do planeta Terra estava congelado. O que a gente causou nos oceanos nessa época, então? Capeou os oceanos. Perdão, Léo, depois a gente pode ver essa pergunta, eu não entendi muito bem. Capeou os oceanos, transformou um ambiente que era oxidado, possivelmente reduzido, né? E aí, depois que a gente tem essa diminuição, a gente começa a aparecer essas formações ferríferas associadas a depósitos glaciogênicos, tá? Outra coisa interessante que a gente tem para a gente pensar em tempo, né? Para quem sabe, lê muitos artigos aí de depósitos tipo pórfiro, especialmente os andinos, a gente pega depósitos de OCGs e andinos também. Esse é um trabalho do Jeremy Richards, né? Que inclusive faleceu o ano passado, que ele acredita que os depósitos pórfiro e OCG, eles são partes de um mesmo sistema mineral. E o que significa isso, né? Por que a gente tem pórfiros que são principalmente fanerozoicos e OCGs que são principalmente pré-cambrianos?
O Richards, ele acreditava que são ambos depósitos que são vinculados a sistemas hidrotermais, onde os depósitos de cobre e pórfiro são ricos em enxofre, e os IOCGs são pobres em enxofre. Esses dois depósitos seriam formados a partir de zonas de subducção. No caso dos IOCGs, essas zonas seriam pobres em enxofre. Por quê? Porque se eles são pré-cambrianos, especialmente arqueanos, a atmosfera mais pobre, eu não estaria colocando sulfato da água do mar ali, enquanto que os depósitos pórfiros, sim. Não é o que eu acredito, né? Acho que isso cabe muito para os exemplos andinos, mas é uma alternativa que a gente tem aí para confrontar sempre pórfiros e IOCGs, tá? O que mais que a gente pode ver? E aí, não sei se meu amigo Daniel está aí ainda, né? Falou que semana passada eu falei um pouco de tectônica de placas no Arqueano, se podia ou não, né? A gente tem um grupo forte na Unicamp lá, com o professor Elson Paiva de Oliveira, com Wagner Amaral, com o Micuim, uma galera lá que tem estudado muito disso, né? E aí eu tento até nem colocar tanto meu pé nisso aí, mas o que a gente pode falar um pouco de tectônica de placas e depósitos minerais? Ou a falta delas, né? O que a gente observa é que boa parte dos depósitos pórfiro, ou os grandes, ou os que a gente observa hoje, eles são mesocenozoicos, né? Onde com certeza a gente já tem uma tectônica de placas muito parecida do que a gente tem hoje, né? O que a gente estava vendo nos Andes atualmente. Agora, essa quantidade de depósitos pórfiro reduz drasticamente quando a gente vai para o pré-cambriano, especialmente paleoproterozoico, neoarqueano, e depois nem se fale, né? E uma das possibilidades é que a gente não tenha uma tectônica muito semelhante ao que a gente tinha, ao que a gente tem hoje, e, consequentemente, a gente não pode formar depósitos de tipo cobre-pórfiro. Qual é a outra opção? Preservação. Ou seja, depósitos de cobre-pórfiro e mesmo depósitos associados a cobre-pórfiros, que são epitermais, eles são relativamente rasos. Epitermal se formando ali a 1, 2 quilômetros, pórfiro se formando a no máximo 5 quilômetros. O que acontece com isso quando a gente vai exumando? Isso vai sendo erodido e vai sumir. Então, essa é uma outra possibilidade que a gente pode aventar para a existência ou não de pórfiros pré-cambrianos. Semana passada, eu dei o exemplo de alta floresta de Tapajós, né, que são sistemas muito semelhantes a cobre-pórfiro, e que a gente aí tem a discussão se são realmente ou não. Tá? Quando a gente vai um pouquinho para o espaço agora, por que eu comecei pelo tempo? Primeiro porque eu acho... Obrigado, Ulisses. Acho que agora eu entendi, vocês estavam conversando entre si, né? Não tem problema não, gente. Quando a gente pensa... Eu comecei a aula falando de tempo, porque eu acho que o tempo governa muito mais as coisas do que o espaço, né? Nesse caso. Porque eu acho que o espaço vai ser um reflexo das mudanças que a gente vai ter no tempo. Então, são coisas que estão vinculadas, né? Então, aqui são os principais depósitos de cobre e pórfiro distribuídos no mundo, tá? E o que a gente pode observar é que a distribuição desses depósitos não é aleatória. O que a gente observa é que eles se concentram sempre próximos a limites de placas tectônicas, né? Então, os Andes, para a gente, é o mais famoso, porque está do nosso lado, porque o Chile é o maior produtor de cobre do mundo, porque a economia do Chile é baseada nisso, né? E a gente vê esses depósitos gigantes de cobre pórfiro, como Chuquicamata, Colauace, La Escondida, todas minas muito importantes aí aqui no limite das placas tectônicas, tá? Então, o que a gente já pode ver é que no espaço isso também não é uma distribuição aleatória. A gente sempre vai vincular isso a algum fator específico, tá? E que fator específico é esse? Como que a gente pode pensar nisso num cenário mais amplo? E eu não coloquei aqui a foto, quando a gente vai para os artigos do Groves, do Keyrich, daqueles cenários clássicos, onde a gente tem ambientes extensionais, ambientes compressivos, e o que vai acontecendo em cada um desses ambientes. Acho que mais importante que isso é pensar novamente um pouco no tempo, né? Ou seja, a gente tem diversos supercontinentes aí que foram se amalgamando e se quebrando no tempo geológico. Tudo isso, eu estou dando aula de Geologia do Brasil agora, e tudo isso eu falo para meus alunos, tem um reflexo nos terrenos, especialmente no Brasil, que é composto por terrenos muito antigos, né? Então, por muitas vezes a gente consegue observar, por exemplo, aqui, ó, onde a gente tem o ciclo Jequié, ou o Rio das Velhas, eu acabei de mostrar lá num dos primeiros slides que a gente tem uma formação, ou grande parte do ouro que a gente vê hoje é neoarqueano, tá? Então, vamos pensar um pouco nisso, na distribuição no espaço.
Esse é um cartoon muito interessante, que eu gosto bastante, que correlaciona boa parte de depósitos, eu não vou dizer sedimentares aqui, mas vou colocar o termo hospedados em rochas sedimentares, né? Ou que precisam de bacias sedimentares, e a gente vinculando isso a plumas mantélicas. Ou seja, quando eu tenho grandes eventos, ou um acúmulo de grandes eventos de plumas mantélicas, é onde eu tenho a maioria dos depósitos sedimentares que vão se depositar ou se precipitar aí. Por quê? Porque, basicamente, esses grandes eventos de plumas mantélicas, eles refletem as quebras de supercontinentes, né? Ou seja, a abertura, onde eu vou criar muito espaço para a formação de bacias sedimentares, e, consequentemente, depósitos hospedados em rochas sedimentares que vão necessitar desse espaço aí de acomodação para novos sedimentos. Então, aqui eu estou relacionando plumas mantélicas com depósitos hospedados em rochas sedimentares, correto? Por outro lado, se eu for para um ambiente convergente, um ambiente de subducção ou de um ambiente pós-colisional, né? Eu estou falando aí do choque de placas tectônicas, e eu posso, nesses ambientes aqui, encontrar diferentes coisas. E eu vou voltar aqui naquela questão de oxidado e reduzido que eu passei para vocês semana passada. Magmas oxidados versus magmas reduzidos. Magmas oxidados capazes de reter enxofre e formar mineralizações de cobre e ouro. Magmas reduzidos pobres em enxofre, não conseguem reter enxofre, vão formar mineralizações com estanho e tungstênio, por exemplo. Se a gente olha, especialmente num arco magmático atual, o que a gente vai observar? Slab melting, né? Ou seja, eu estou fundindo placa oceânica aqui. Isso a gente vai... Eu estou simplificando aqui um pouco o que acontece para depósito de cobre pórfiro, e a gente vai ter vários trabalhos desse na Science, na Nature, falando do que acontece aqui nessa zona de mesh, onde a gente vai ter essa zona e formação de depósito de cobre pórfiro. Aqui, basicamente, nessas zonas, também isso não é uma regra, né? É uma tendência, a gente tem depósitos, tem corpos graníticos do tipo I, que vão formar magmas oxidados, que por sua vez vão exsolver fluidos oxidados e possivelmente formar essas mineralizações de cobre, molibdênio e ouro. Por outro lado, eu quero chamar a atenção aqui num ambiente pós-colisional, onde eu também posso formar pórfiros. Isso está muito mais que provado. A gente costumava achar que pórfiros só se formavam em arcos magmáticos iniciais. Em ambientes de pós-colisionais ou colisionais, a gente não teria mais isso. Pelo contrário, o que importa sempre, eu vou citar meu professor Elson Paiva de Oliveira, aí da graduação, ele sempre falava muito isso para a gente, né? Que a geoquímica, a gente tem que interpretar ela muito com cuidado, e não só plotar aqui naqueles diagramas de ambiente tectônico. A gente tem que entender o que está acontecendo nesses ambientes tectônicos, né? E nesse caso aqui, por que eu vou formar basicamente fluidos mais reduzidos? Porque eu vou formar magmas mais reduzidos, especialmente mais reduzidos e mais fracionados, especialmente pela fusão da crosta, onde eu vou formar granitos muito mais do tipo S, e, consequentemente, eu posso formar mineralizações de estanho e tungstênio. Então, novamente, comportamento geoquímico associado a ambiente tectônico, isso é muito importante. Por um outro lado, eu quero chamar a atenção para a arquitetura da litosfera, né? O que significa isso? Significa que a arquitetura da litosfera, e vocês vão achar vários artigos disso na internet também, ela controla muito que tipo ou se eu vou formar depósitos minerais. Qual que é o grande exemplo disso para a gente? Kimberlitos, diamantíferos ou não. Por quê? Se eu coloco kimberlitos onde eu tenho uma litosfera fininha, o que vai acontecer? Eu não vou trazer diamantes para a superfície. Por outro lado, se eu pego uma litosfera mais espessa, e se esses kimberlitos, né, formados a partir do manto, saem do manto e carregam diamantes, eles podem ser diamantíferos. Primeira coisa, por que isso acontece? Pelo limite aqui do campo de estabilidade do diamante em relação ao grafite, né? E segunda coisa, porque aqui eu tenho uma litosfera mais espessa. Ou seja, significa que se eu quero procurar kimberlitos diamantíferos, eu não posso buscar por litosferas finas, né? Por litosfera fina, perdão. O que eu vou buscar? Litosfera espessa. Onde eu acho litosfera espessa? Vamos olhar aqui nesse mapa, eu não lembro se isso é de anomalia Bouguer, perdão, mas basicamente ele reflete a espessura da litosfera.
Onde a gente tem as cores mais azuis nesse caso é a litosfera mais espessa, ou seja, cráton amazônico e cráton São Francisco. Quando a gente olha a única mina ativa de diamantes na América do Sul, ela está onde? Lá é o Kimberlito de Braúnas, lá no Bloco Sorrinha, na parte nordeste do cráton São Francisco, né? Onde eu tenho provavelmente uma litosfera mais espessa. Então, se eu tenho uma litosfera mais espessa, eu tenho uma maior possibilidade de achar kimberlitos diamantíferos. Ou seja, gente, quando alguém falar para vocês que geofísica não serve para nada para exploração mineral, ignore. Eu não sou geofísico, mas a geofísica ela tem um papel fundamental para a gente entender a arquitetura da litosfera e, consequentemente, onde a gente vai achar depósito mineral. Esse é um artigo muito interessante na Scientific Reports, né, que ele mostra um levantamento de magnetotelúrio, um levantamento 2D de sísmica de reflexão, né, mostrando aqui o depósito de Olympic Dam, um depósito aí de 2 bilhões de toneladas de cobre, né, um depósito de OCG. Para a gente aqui que estuda OCG, ele é um clássico, né? E mostrando aqui as imagens de magnetotelúrio e de sísmica, mostrando onde a gente tem zonas que possivelmente se comportaram como caminhos para os fluidos hidrotermais que interagiram aí. Ou seja, o que isso mostra também? Que a arquitetura, aqui eu estou falando de 10, 15, 20 quilômetros de profundidade. Eu não estou falando de coisas rasas. Eu estou querendo dizer que coisas profundas também controlam depósitos que eu estou vendo aqui na superfície, né? Então, quem que vai dar muito bem essa resposta para a gente? A geofísica. Então, nunca ignorem a geofísica. Embora ela seja um método indireto de investigação e muitas vezes ambíguo, ela dá respostas muito boas também para alguns fatores que a gente está buscando na busca. Que a gente está buscando na busca é difícil, né? Que a gente está buscando para depósitos minerais. Primeira mensagem final que eu quero deixar, né? Que a gente tem alguns gaps temporais aqui e de ambiente tectônico para alguns depósitos minerais, né? Então a gente observa aqui, se a gente pega depósitos de VMS, né? A gente tem um gap aqui, especialmente entre o neoproterozoico e o mesoproterozoico. Eu não sei responder, de fato, tudo isso aqui, né? A gente pode pensar, porque a gente tem gaps temporais e de ambientes tectônicos. Se a própria evolução e o tipo de depósito mineral ele não vai caber nesses gaps que a gente está mostrando aqui. Segunda coisa, se a gente não buscou direito esses depósitos minerais, né? Ou se de fato a gente tem que rever alguns modelos de depósitos minerais que a gente tem na cabeça que podem encaixar em outros ambientes tectônicos, né? Isso é muito comum de acontecer, a gente procurar só em um único ambiente e depois achar em algum ambiente análogo ou muito semelhante ao que a gente estaria achando num outro momento. Uma outra mensagem final, e eu me pego aqui com os trabalhos do professor Atlas Correia Neto, da Mariana, que defendeu o doutorado, né, um trabalho muito legal, lá no Greenstone Belt Pitangui, e aqui uma correlação entre o Pitangui e o Rio das Velhas, né, o quadrilátero ferrífero mais clássico. Quando a gente for fazer pesquisa mineral, a gente tem que compreender muito o lugar que a gente está, né? Tanto na evolução temporal, quanto na arquitetura da litosfera. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Onde, né? Se eu tenho uma evolução temporal e uma arquitetura da litosfera muito semelhante, é muito provável que eu tenha depósitos minerais análogos aos encontrados num ambiente mais clássico. O que eu quero dizer com isso? Mina de Cuiabá, mina de Lamego, 10 milhões de onças, Morro Velho, 15 milhões de onças de ouro, Córrego do Sítio, 5 milhões de onças. E quando a gente vem para cá, a única mina em atividade atualmente, mina de Turmalina, 500 mil onças, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Que se esses ambientes, ou se esses terrenos evoluíram de forma muito semelhantes, por que eu não tenho depósitos maiores e por que eu não tenho mais depósitos de ouro orogênico aqui no Greenstone Belt Pitangui? Acho que isso é uma fronteira para exploração, né? A CPRM está trabalhando muito aqui, o professor Atlas com seus alunos tem trabalhado muito aqui, mas é muito interessante, a gente precisa também entender melhor a evolução do Greenstone Belt Pitangui para poder entender o porquê ele não tem ou pode ter mineralizações análogas ao que a gente vê no quadrilátero ferrífero central. Para finalizar mesmo agora, vocês perceberam que como eu não estou dando uma aula de geologia econômica clássica, eu estou tentando pegar coisas de alto impacto, né? Então, aqui para finalizar, eu compartilho com vocês um artigo muito semelhante que fala da importância da arquitetura da litosfera para a formação de depósitos minerais, especialmente de cobre pórfiro aqui,
né? Isso é um artigo da Nature Communications, no ano passado. Especialmente, leiam, por favor, aqui, né? Especialmente nessa frase aqui grifada, falando que depósitos minerais não ocorrem ao acaso, nem no tempo, nem no espaço. Especialmente aqui, eles estão tratando muito mais de espaço, né? Então, eles não são um acaso, né? Depósitos minerais, eles são reflexos desde processos lá mais globais até processos menores e cada vez menores, em escalas menores, que a gente pode estudá-los também, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Acho que, novamente, consegui aí em meia hora, acho. Mas pensar sempre que depósitos minerais, a gente vai ver sempre isso em diferentes escalas. Hoje eu tentei mostrar isso muito de uma forma mais ampla, com mudanças no planeta Terra globais, como perguntaram aí do GOI, como pode ser as evidências das mudanças nos regimes tectônicos, né? Isso pode ter um impacto direto em como a gente forma depósitos minerais e, posteriormente, como a gente vai buscar depósitos minerais. Então, entender o contexto temporal e espacial que a gente está é muito importante para a gente entender o que a gente pode achar. E, novamente, vamos tentar não colocar em caixinha. Se a gente observa um pórfiro que seja cenozoico e um pórfiro que seja paleoproterozoico, obviamente a gente vai ter diferença entre eles, né? Porque a evolução temporal do planeta possibilitou essa diferença entre essas diferentes gerações de pórfiro, né? Então vamos tentar não ter muito preconceito para isso, especialmente porque a gente está lidando com gente muito nova aqui nesse bate-papo aqui. Bom, era isso que eu queria dizer. Obrigado. Agora passar para uma outra parte que, novamente, eu digo que é a mais importante. Acho que o nosso movimento está crescendo. O professor Pedro Val tem divulgado bastante. Ele mesmo vai começar a dar vai começar a dar lives, vai começar a dar cursos. Então, fiquem de olho no site ou no Instagram, que eu não coloquei aqui, mas é @ciência para quem precisa, tá? Hoje eu faço propaganda desse pessoal que eu já conheci a Bárbara Barreto Vaz, acho que o apelido dela é Barbariza, né? Eu acho que eu nunca conversei com ela pessoalmente, mas essas coisas de Enegel, né? Então eu já ouvia muito falar da Bárbara, e eles estão com um projeto muito interessante, eu esqueci o nome do outro menino, depois vocês podem, Latino, né? Acho que é o apelido dele. E eles estão fazendo marmitas para distribuir em Belo Horizonte, né? Eu peço para vocês que doem, eles estão aceitando um pacote de arroz, R$3, R$2, R$5, R$10, tá? E enviem o comprovante para o Ciência para quem precisa, porque a gente está colocando lá no site também o quanto a gente vai conseguir arrecadar, se a gente vai conseguir arrecadar, tá, gente? Então, toda semana, a gente está, desculpa aí, a gente está tentando ver como isso vai crescendo. Eu converso com o Pedro Val todo dia para a gente ver como a gente desenvolve melhor, né? Eu já coloquei mais propaganda dessa vez do Ciência para quem precisa. E quem quiser também, a gente tem um público muito diferenciado aqui, quem quiser e puder dar lives, cursos, falar de qualquer assunto de geologia que vocês souberem, seria muito legal para a gente angariar fundos aí para quem realmente está precisando. Então aqui tá, garanto para vocês que é de confiança, sigam o Instagram deles, vocês vão ver isso, tá bom? No mais é isso, muito obrigado. Não sei se eu falei corrido, é um assunto muito difícil de falar, muito desafiador, né? Então, assim, acho que sair de uma aula que seria de 3 horas para 20 minutos, né? Acho que é o que eu tentei fazer aí para muito mais despertar a curiosidade de vocês do que falar o que está certo ou errado aqui, tá bom? Muito obrigado, quem puder contribuir aí com perguntas. Estou vendo que o Ulisses falou. O Ulisses falou alguma coisa. Gente, vocês podem ativar o microfone para falar agora. Eu espero que vocês perguntem. Eu talvez não saiba responder boa parte das coisas, né? Mas a gente pode discutir aí aos poucos, beleza? Obrigadão, pessoal.